Nosso mundo é cheio de criaturas que desafiam o que achamos possível. Algumas se destacam por um motivo: o tamanho gigantesco. Número 1. Encontro com a cobra no rio. Um grupo de aventureiros aproveitava um dia de lazer remando de caiaque por um trecho tranquilo de um rio cercado por mata densa, quando algo à frente chamou sua atenção. Em cima de um tronco caído que flutuava parcialmente na água, repousava uma cobra. Inicialmente não pareceram se incomodar com a presença do réptil, pois pensaram se tratar de um animal comum, algo esperado em um ambiente natural como aquele. No entanto, à medida que se aproximavam, a verdadeira dimensão da criatura começava a se revelar. Não era uma cobra qualquer, era descomunal, um animal com proporções tão exageradas que parecia ter saído de um filme. Seu corpo, incrivelmente espesso, envolvia quase por completo o tronco, criando uma cena que parecia surreal. Era evidente que se tratava de uma espécie que havia crescido muito além do tamanho habitual. O grupo, percebendo o potencial perigo, decidiu não se aproximar mais. Preferiram manter uma distância segura e remar calmamente, de forma cuidadosa, evitando movimentos bruscos que pudessem chamar a atenção da cobra. O ar de mistério e tensão pairava no ambiente. O que aconteceria se aquele animal resolvesse entrar na água e nadar em direção a eles? Esse pensamento os acompanhou mesmo depois que se afastaram, e uma pergunta não saiu de suas mentes: até onde uma cobra daquele tipo poderia crescer? Número 2. Anaconda gigante descoberta no Brasil. Durante uma obra de escavação em uma região remota do Brasil, um grupo de operários se deparou com uma visão completamente fora do esperado. Ao removerem a terra, revelaram uma criatura que parecia ter saído de um conto fantástico ou de um documentário sobre monstros da natureza. Era uma anaconda absolutamente gigantesca. Não apenas grande, gigantesca em um nível que desafiava qualquer noção comum de realidade. A cobra estava parcialmente enrolada no solo úmido e seu corpo musculoso e robusto se estendia por metros, ocupando uma área considerável do local de escavação. O diâmetro de seu corpo era tão grosso que mais lembrava o tronco de uma árvore do que um réptil. A cena deixou todos em choque. Ninguém ali jamais havia testemunhado algo parecido. E o que sentiram naquele momento foi uma mistura de medo, admiração e puro espanto. A descoberta rapidamente se tornou um lembrete poderoso de como ainda conhecemos pouco sobre as profundezas da natureza selvagem. Mesmo em áreas onde a presença humana é constante, o ambiente natural continua sendo capaz de guardar segredos impressionantes. Criaturas como aquela, que pareciam pertencer ao passado distante, ainda existem. E quando aparecem, nos forçam a reconhecer o quanto ainda ignoramos sobre o mundo ao nosso redor. Número 4. Polvo gigante aparece em praia e assusta banhistas. Era uma manhã aparentemente comum na praia. A maré baixa havia deixado à mostra uma grande quantidade de algas, pedaços de madeira e conchas trazidas pelas ondas. No entanto, algo incomum chamava a atenção de um grupo de banhistas que se reunia em volta de uma estranha forma esparramada sobre a areia úmida. À medida que as pessoas se aproximavam, ficava claro. Era um polvo, mas não qualquer polvo. O animal era gigantesco. Seu corpo central se estendia como uma massa pulsante e viva, enquanto seus tentáculos, cobertos por centenas de ventosas fortes e espessas, se espalhavam por mais de 9 metros. O mais assustador é que sua pele ainda pulsava em leves mudanças de cor, como se tentasse se camuflar com o entorno. Um comportamento típico dos polvos, mesmo fora da água. O público começou a murmurar, lembrando lendas marinhas antigas e histórias sobre criaturas gigantes que habitam o fundo do mar. Mas ali, diante de todos, estava a prova viva de que algumas dessas histórias poderiam ter base real. O polvo ainda se movia lentamente, o que causou tensão entre os presentes. As autoridades foram acionadas para evitar que a situação saísse do controle e garantir a segurança do animal e das pessoas. Número 5. Tartarugas gigantes deixam a internet em choque. No dia 11 de setembro de 2019, um vídeo publicado na internet viralizou rapidamente e deixou milhares de pessoas boquiabertas. As imagens mostravam 2 tartarugas gigantes caminhando lentamente por um campo aberto, sob o céu limpo. Seu ritmo era calmo, mas o impacto visual era enorme. Os cascos das 2 ultrapassavam a altura de uma cerca próxima, dominando completamente a paisagem. As protagonistas do vídeo eram tartarugas de Aldabra, conhecidas por serem uma das maiores espécies de tartarugas do planeta.
Originárias do atol de Aldabra, um arquipélago no Oceano Índico, essas criaturas são verdadeiras sobreviventes do tempo. Cada uma delas pode pesar mais de 220 quilos e viver por mais de 100 anos. Uma vida inteira dedicada a vagar lentamente pelo mundo, com uma calma que contrasta com a agitação humana. Infelizmente, apesar de sua imponência, essas tartarugas estão classificadas como espécie vulnerável. Devido à destruição de habitats naturais e à caça ilegal, sua existência está ameaçada. Por isso, hoje elas são protegidas por conservacionistas em várias partes do mundo que trabalham incansavelmente para garantir que essas gigantes continuem a caminhar por muitas gerações. Número 7. O coelho gigante que viralizou um vídeo estranho apareceu na internet e logo causou alvoroço. Nele, um homem segurava um coelho que não parecia nem um pouco comum. O animal era gigantesco, quase do tamanho de um cachorro adulto. Muitos ficaram perplexos. Alguns achavam que era montagem, mas especialistas confirmaram que certos coelhos podem crescer de forma anormal. Até hoje, a discussão continua. Seria um erro genético? Ou haveria algo mais por trás do seu tamanho extraordinário? Número 8. Elefante colossal impressiona a todos. Você precisa ver para crer. Desde o primeiro olhar, ficava claro que aquele elefante era diferente. Seu tamanho superava até as árvores ao redor. Estimava-se que ele pesava cerca de 8.000 quilos, bem acima da média de 6.300 de um adulto comum. Muitos começaram a compará-lo aos mamutes que vagavam pela Terra há milhares de anos. Teria ele alguma ligação com espécies extintas? Ou seria apenas uma anomalia grandiosa da natureza? De qualquer forma, todos que o viram ficaram sem palavras. Número 10. Encontro com o majestoso condor. Um morador estava passeando pelo bairro quando parou, surpreso. Bem diante dele, um animal gigantesco abria suas asas como uma sombra no céu. Era um condor andino, o verdadeiro rei dos ares. Suas penas negras brilhavam sob a luz e seu bico afiado passava uma aura de realeza. Sem perder tempo, ele sacou o celular para registrar aquele momento único. Afinal, ver uma criatura tão imponente de perto era algo que só acontece uma vez na vida. Número 11. O macaco gigante e tranquilo. Você provavelmente já viu macacos antes, mas nada se compara ao que foi registrado em um vídeo publicado no dia 29 de outubro de 2024. Um homem aparece sentado ao lado de um macaco gigantesco, pesando cerca de 225 quilos. Apesar do tamanho imenso, o homem parecia completamente à vontade, pois o animal não demonstrava qualquer sinal de agressividade. Pelo contrário, ele parecia até contente com a presença humana. Foi um raro momento de paz e conexão com um dos seres mais impressionantes da natureza, um que deixou os espectadores maravilhados com o poder e a beleza do mundo animal. Número 12. A galinha descomunal da fazenda. Durante anos, um fazendeiro criava galinhas normalmente em sua propriedade. Mas uma delas logo se destacou entre todas. Era gigantesca, muito maior que uma galinha comum. Visitantes que iam até a fazenda ficavam incrédulos. Aquilo não era apenas um animal bem alimentado, era algo além. Alguns diziam que era uma raça rara, outros sussurravam sobre experimentos genéticos. Mas o próprio fazendeiro não tinha explicações. Ele apenas a tratava como qualquer outro animal. Ainda assim, todos que a viam jamais se esqueciam daquela ave extraordinária. Número 13. O crocodilo pré-histórico do parque. Enquanto passeavam por um parque, turistas notaram uma movimentação estranha. Autoridades cercavam algo imenso. Quando se aproximaram, ficaram boquiabertos. Era um crocodilo gigantesco, provavelmente o maior já visto, vivendo tranquilamente no rio próximo. A criatura, com mais de 6 metros de comprimento e pesando quase 1 tonelada, dividia espaço com pessoas que nem imaginavam que um predador tão colossal vivia por ali. Com aparência digna da pré-história, ele parecia ter atravessado eras sem ser notado. Felizmente foi capturado pelas autoridades para garantir a segurança da população. Número 14. O bagre gigante que escapou. Um casal estava pescando tranquilamente à beira do rio, esperando fisgar algum peixe comum. Mas de repente a vara do homem foi puxada com força. Ele lutou para controlá-la, sentindo a força do que estava do outro lado. Após muito esforço, conseguiu trazer o peixe até a superfície e ficou chocado. Era um bagre gigante, possivelmente o maior já visto. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o peixe se soltou e desapareceu de volta nas águas profundas. Foi uma captura inesquecível.
mesmo sem conseguir levá-lo para casa. Número 15. O rato gigante que entupiu o esgoto. Depois de uma chuva forte em uma pequena cidade mexicana, as ruas ficaram alagadas, mas uma em especial, que nunca havia alagado antes, estava completamente submersa. Desconfiados, os moradores abriram uma tampa de bueiro e se depararam com uma criatura enorme, algo com mais de 2 metros de comprimento bloqueando a passagem da água. Parecia um rato gigante, muito maior que qualquer ser humano. Com cuidado, conseguiram puxá-lo para fora, chocados com o que viam. Antes que pudessem fazer perguntas, homens armados chegaram, colocaram a criatura em um caminhão e desapareceram. Ninguém nunca mais viu o animal novamente. Número 16. O javali de estimação. Um pedestre andava pela rua quando se deparou com um animal enorme. Não era um cachorro nem nenhum bicho de estimação conhecido. Era selvagem, grande demais para ser domesticado. Ao lado dele, uma mulher segurava comida e o alimentava com naturalidade. O javali não fugiu nem demonstrou agressividade. Pelo contrário, agia como se pertencesse àquele ambiente. Teria sido criado por ela desde pequeno? Ninguém sabia. Mas ver um animal tão forte sendo tratado como um bicho de estimação comum era algo totalmente fora do esperado. Número 17. Criatura misteriosa de várias pernas. Um vídeo publicado no dia 12 de novembro de 2024 deixou muitos internautas divididos entre fascínio e medo. Ele mostrava uma criatura longa, com várias pernas, rastejando lentamente pelo braço de uma pessoa. Seu corpo se movia de maneira estranha, e suas pinças afiadas chamavam atenção imediatamente. Mesmo assim, quem gravava o vídeo permanecia calmo, deixando o bicho explorar sua pele. Para alguns, aquilo era pura curiosidade científica. Para outros, era simplesmente aterrorizante. A pergunta que ficou no ar: quantas outras criaturas gigantes estariam escondidas por aí? Número 18. Um lobo além da imaginação. Durante uma trilha pela floresta com seu cachorro, um homem avistou ao longe o que parecia ser um lobo comum. Mas, ao se levantar, a verdadeira dimensão do animal ficou evidente. Era muito maior do que qualquer outro lobo já visto. Antes que ele pudesse reagir, seu cão correu em direção à criatura, latindo furiosamente. O lobo gigante se moveu rapidamente, rodeando o cachorro com agilidade. Apavorado, o dono gritou e fugiu, chamando o cão com urgência. Foi um encontro que ele jamais esqueceria. Número 19. A coruja fora do comum. Um morador estava atravessando uma área arborizada quando viu algo que o fez parar. Uma coruja pousava sobre um tronco com asas que pareciam ter o dobro do tamanho normal. O mais estranho era o horário. Era pleno dia, e corujas geralmente se escondem durante esse período. Mas aquela não se importava em ser vista, encarando fixamente quem a observava. O tamanho e a imobilidade da ave davam uma sensação sobrenatural. Uma onda de desconforto tomou conta dele, lembrando histórias antigas sobre bruxaria. Sem querer arriscar, ele resolveu ir embora. Número 20. O crocodilo rebelde do delta do Sundarban. No delta de Sundarban, na Índia, as autoridades capturaram um dos predadores mais temidos da região, um crocodilo gigantesco. Mesmo com todos os esforços para controlá-lo, o animal escapou. Os moradores entraram em pânico, esperando o pior. Mas, surpreendentemente, o animal apenas voltou calmamente para a água, desaparecendo em seu território. A mensagem era clara. Aquele era o seu lar, e quem ousasse entrar ali teria que pensar 2 vezes. Número 21. Alce gigante nos bosques. Durante uma caçada na floresta, um caçador aguardava silenciosamente por sua presa, quando deu de cara com algo inacreditável. Um alce gigantesco, muito maior que qualquer outro que já tinha visto. A princípio, ele não se assustou, já que alces normalmente não são agressivos. No entanto, o tamanho daquele animal era tão descomunal que o fez repensar a situação. O caçador ficou escondido atrás de uma árvore, observando enquanto o animal colossal caminhava tranquilamente pela mata. Só quando o alce desapareceu entre as árvores é que ele conseguiu respirar aliviado, ainda tentando entender o que havia testemunhado. Número 22. O crocodilo ancestral da ponte. Ao voltar para casa, um morador atravessava uma pequena ponte quando sentiu que havia algo estranho na água. O que dava para ver era apenas o dorso escamoso e rugoso de um animal, mas a textura revelava o que era: um crocodilo. O problema era o tamanho. Ele se estendia pelo rio como um monstro de tempos antigos. O homem ficou paralisado, percebendo a sorte que teve de estar longe.
Se o crocodilo estivesse mais próximo, a história poderia ter terminado de outra forma. Número 23. Antílope gigante versus filhote de elefante. Enquanto um filhote de elefante bebia água tranquilamente, não percebia que, logo atrás, um imenso antílope elande se aproximava. Conhecido por ser o maior antílope do mundo, aquele elande era tão grande que superava a altura do jovem elefante. Quando o pequeno paquiderme finalmente notou o visitante, demonstrou nervosismo, mas em vez de fugir, ele abriu as orelhas, ergueu a tromba e partiu para cima. O elande, apesar do porte imponente, recuou sem resistir. O explorador que presenciava tudo ficou maravilhado. No mundo selvagem, coragem pode valer mais do que tamanho. Número 24. O tubarão gigante das profundezas. Pegamos ele, um tubarão gigante está na linha. Foi assim que começou o vídeo de um grupo de pescadores usando um drone para localizar um tubarão. Eles haviam fisgado um tubarão galha preta, mas de repente, um tubarão martelo gigantesco apareceu e o engoliu inteiro. Pesando mais de 540 quilos, o monstro foi puxado até a superfície. A equipe trabalhou rápido para mantê-lo vivo, movimentando o barco para empurrar água pelas guelras do animal durante quase 40 minutos. Antes de soltá-lo, pularam na água para acompanhar o momento em que o enorme predador retornava ao oceano. Uma experiência inesquecível. Número 25. Monstro do Oceano Profundo. O mar pode parecer calmo, mas esconde mistérios assustadores. Um grupo de pescadores estava em alto mar quando a água começou a se agitar de forma estranha. Primeiro apareceu uma barbatana enorme, depois outra, ainda maior, ambas muito acima da borda do barco. Eles não conseguiram ver claramente o corpo da criatura, mas foi o suficiente para entender que havia algo monstruoso sob eles. Muitos acreditam que poderia ser um megalodonte, ou pelo menos um animal muito semelhante ao lendário tubarão gigante que já dominou os mares. Número 26. O maior besouro do mundo. Ao avistar um besouro estranho, um homem decidiu colocá-lo sobre a palma da mão. O que viu foi inacreditável. O inseto cobria toda a mão com um chifre longo que se estendia como uma arma de guerreiro. Era um besouro Hércules, um dos maiores do mundo. Ao ser tocado, ele emitiu um som e começou a se mover com suas asas poderosas. Apesar de ser inofensivo, o tamanho e a força do besouro impressionaram. Parecia uma criatura com superpoderes criada pela própria natureza. Número 27. A maior mariposa já registrada. É difícil imaginar uma mariposa com 25 centímetros de envergadura. Mas essa descoberta, feita em 2022, deixou os especialistas surpresos. Uma mariposa Atlas foi avistada em Bellevue, Washington, a primeira confirmação da espécie nos Estados Unidos. Nativa da Ásia, ela não costuma se estabelecer em territórios norte-americanos, e sua presença gerou preocupação sobre o impacto no ecossistema e na agricultura. As autoridades pediram que qualquer outro avistamento fosse reportado imediatamente. Um achado raro, mas que levantou muitas questões. Número 28. Rato monstro africano. Definitivamente não é algo que você gostaria de encontrar em casa. Um rato gigantesco, identificado como um rato pouche da Gâmbia, chamou a atenção de especialistas por seu tamanho fora do comum. Esses roedores podem atingir até 90 centímetros de comprimento e pesar quase 2 quilos, sendo 4 vezes maiores que ratos urbanos comuns. Nativos da África subsaariana, são tão inteligentes que são treinados para detectar minas terrestres. Apesar da utilidade, seu tamanho assusta. Imagine abrir a despensa e dar de cara com esse gigante. Número 29. A terrível Toadzilla. Estávamos no meio do mato, ao lado do nosso buggy, quando olhei para baixo e levei um susto. A cerca de 40 centímetros de onde antes havia uma cobra, estava um sapucano gigante que parecia um monstro. Isso aconteceu no Parque Nacional Conway, em Queensland, Austrália. Os guardas florestais deram a ele o apelido de Toadzilla. Pesando quase 3 quilos e com o tamanho de um braço humano, esse sapo pode ser o maior já registrado. Introduzidos na Austrália em 1935 para controlar pragas, os sapos canos se tornaram uma espécie invasora, ameaçando a vida selvagem nativa. A descoberta desse gigante chocou os especialistas. Número 30. O caracol gigante destruidor. Enquanto alguns caracóis são tão pequenos que cabem na unha, esse aqui pode cobrir o rosto inteiro de uma pessoa. O caracol gigante africano pode alcançar até 20 centímetros de comprimento.
Originário do leste da África, ele se espalhou por diversas partes do mundo, causando sérios problemas. Esse animal consome mais de 500 tipos de plantas, destruindo plantações inteiras e desequilibrando ecossistemas. Além disso, se reproduz rapidamente, o que o torna uma praga quase imparável. Por isso, está banido em diversos países. Apesar do tamanho impressionante, é considerado um perigo ambiental. Número 31, o morcego gigante das Filipinas. Nas florestas densas das Filipinas vive uma verdadeira criatura lendária, a raposa voadora de coroa dourada. Considerado um dos maiores morcegos do mundo, esse animal impressiona por seu porte. Com uma envergadura de 1,70 m e pesando mais de 1 quilo, ele parece ter saído de um mito. Seu pelo dourado em volta da cabeça lhe dá um visual imponente. Apesar do tamanho assustador, é um morcego frugívoro, completamente inofensivo aos humanos. Mesmo assim, é raro vê-lo ao vivo. E com o avanço do desmatamento, seu tempo nas copas das árvores pode estar se esgotando. Número 32. O peixe dourado gigante chamado cenoura. Em novembro de 2022, o pescador Andy Hackett fez história ao fisgar um peixe totalmente fora do comum no Blue Water Lakes, na região de Champagne, na França. Era um peixe dourado gigantesco, conhecido como The Carrot, a cenoura, resultado do cruzamento entre carpa de couro e carpa koi. O animal pesava mais de 30 quilos, um verdadeiro colosso aquático. A cenoura havia sido introduzida no lago há 20 anos, e desde então cresceu silenciosamente até alcançar proporções surpreendentes. Após a captura, o peixe foi devolvido à água para continuar sua vida nas profundezas do lago. Número 33. O maior híbrido felino do planeta. Alguns animais ultrapassam os limites naturais, como o famoso Hércules, um ligre gigantesco. Fruto do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa, ele detém o recorde de maior felino vivo do mundo. Com cerca de 420 quilos e medindo mais de 3 metros de comprimento, ele se ergue a quase 1,5 m de altura no ombro. Hércules vive no Myrtle Beach Safari, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Apesar do tamanho assustador, é conhecido por seu temperamento calmo e brincalhão. Sua impressionante estatura se deve à ausência de genes que limitam o crescimento. Um verdadeiro rei entre os híbridos. Número 34. A aranha gigante sob a cama. No interior da floresta amazônica equatoriana, dentro de um centro de pesquisas, um fotógrafo se deparou com algo que muitos nem imaginam encontrar. Debaixo da cama, uma fêmea de aranha armadeira gigante guardava seu ninho. Ela se alimentava de uma barata, cercada por dezenas de filhotes recém-nascidos. Capturar a imagem foi um desafio. O fotógrafo precisou se mover com extrema cautela, já que essa espécie é altamente venenosa e muito rápida. Apesar do medo que causam, essas aranhas desempenham um papel vital no ecossistema. Mesmo quando aparecem em ambientes humanos, ainda são parte essencial da natureza e merecem ser respeitadas. Número 35. A jiboia de 20 pés da caverna isolada. Uma equipe de especialistas explorava uma caverna remota quando encontrou uma criatura impressionante. Era uma jiboia birmanesa com mais de 6 metros de comprimento, grossa como o tronco de uma árvore, deslizando lentamente entre as rochas. O que mais surpreendeu não foi apenas seu tamanho, mas o fato de estar ali, longe de florestas ou pântanos, onde costuma viver. Talvez tenha sido forçada a sair em busca de alimento, ou o isolamento da caverna tenha permitido que crescesse tanto. A equipe a capturou com cuidado para estudos e a levou para um laboratório, onde sua existência continua a intrigar pesquisadores. O mundo está repleto de criaturas tão impressionantes que parecem ter saído de lendas ou filmes de ficção. Mas a verdade é que elas estão entre nós, escondidas nas florestas, nos oceanos, em rios e até mesmo em parques urbanos. Cada uma dessas aparições nos lembra de que, por mais que a ciência avance, ainda sabemos muito pouco sobre os mistérios da natureza. E talvez isso seja o mais fascinante. Saber que ainda existem gigantes lá fora, esperando para serem descobertos. Então, da próxima vez que estiver na natureza, olhe com atenção. Você nunca sabe o que pode cruzar o seu caminho. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!